Seja muito bem-vindo, aqui é Rafael Delamano. No vídeo de hoje você vai entender como funciona o seu processo judicial contra o INSS. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo de uma ação como essa e você vai sair daqui entendendo também, às vezes, o porquê que o processo como esse demora tanto. Você pode estar aí aguardando a solução do seu processo para ter o seu benefício implantado, a sua aposentadoria por invalidez, o seu auxílio-doença ou uma pensão por morte. E a gente sabe também que muitas vezes você deve estar precisando desse benefício para custear as despesas da sua casa e fica angustiado, ansioso, sem entender o porquê que um processo como esse às vezes demora tanto, Então, a minha missão aqui hoje é que você saia desse vídeo pelo menos entendendo um pouco da prática de como funciona uma ação judicial contra o INSS. Eu vou tentar passar aqui com uma linguagem bem simples, acessível, de forma descomplicada, para que você realmente entenda a realidade de um processo como esse, tá bom? Então, sem enrolação, vamos partir aqui para a tela do meu computador. Então aqui a gente vai tratar de cada fase do processo de forma bem simples, bem resumida também, para a gente não se alongar muito aqui. Então, a gente sabe que antes de partir para a via judicial, a gente precisa da negativa do INSS. Então, você não pode entrar com um processo contra o INSS sem ao menos ter tentado receber aquele benefício dentro do INSS, ou seja, na via administrativa. Tá? Então, o primeiro passo, como está aqui, é que o benefício seja indeferido pelo INSS. E aqui eu coloquei benefício de auxílio-doença porque eu vou usar como modelo aqui um processo judicial tratando de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, lembrando que atualmente o auxílio-doença é chamado de benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez é chamada de benefício por incapacidade permanente, tá bom? Então, antes de entrar com o processo, precisa ter o indeferimento do INSS. Então, fez o requerimento do auxílio-doença, passou pela perícia do INSS e o INSS negou o benefício. Você vai ter duas opções: entrar com um recurso no prazo de 30 dias dentro do INSS, que é o recurso ordinário, o recurso administrativo, ou partir para a via judicial. Nesse tipo de situação, quando envolve benefício por incapacidade, a gente não aconselha entrar com recurso administrativo, porque vai ter muito pouco efeito, principalmente porque envolve a questão médica, questão técnica da perícia médica. Então, o nosso conselho é, caso o seu benefício de auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, ou auxílio-acidente seja negado, a nossa sugestão é que você vá direto para a via judicial, tá? Então, o benefício foi negado, você decidiu partir para a via judicial. Agora, o próximo passo, que é a dica de ouro que a gente entrega aqui, quando você decidir por partir para a via judicial, ou seja, entrar com um processo contra o INSS, procura um advogado especialista na área previdenciária, tá? Não vá procurar um advogado generalista. O que é o advogado generalista? É aquele advogado que faz de tudo um pouco. Então, ele faz a área criminal, ele faz a área trabalhista, ele faz a área civil e a área previdenciária. Não procure um advogado desse perfil, é a nossa sugestão, obviamente, porque provavelmente ele não vai saber tratar da matéria com profundidade e com a propriedade que você merece, tá bom? Então, procurou especialista, encontrou um advogado especialista, você, para ganhar tempo e para poder agilizar, já leva a documentação para o advogado referente à sua situação. Então, você já vai levar o seu documento pessoal, a sua carteira de trabalho, a sua documentação médica, como envolve aqui o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e a negativa do INSS ou a senha, ou a senha de acesso ao seu Meu INSS, para que o advogado já entre ali e já busque as informações necessárias, como o CNIS e os resultados das perícias que você fez, tá? Então, providências para ajuizar o processo, documentação necessária. Então, entregou, conversou com o advogado, fez a entrevista, o advogado colheu as informações, colheu a documentação, aí o advogado ele vai distribuir a ação judicial. Distribuição do processo ou ação judicial nada mais é do que protocolar a sua ação, protocolar o seu processo, certo? E aí o processo vai poder ser protocolado na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Qual é a diferença? Se o seu benefício por incapacidade tiver alguma relação com acidente de trabalho ou doença do trabalho, o seu processo vai ser protocolado
na Justiça Estadual. Se a sua incapacidade não tiver relação com o trabalho, certo? O seu processo vai ser protocolado na Justiça Federal, certo? Então, protocolou o processo. Protocolou recebendo a inicial, e com o juiz, qual que é o próximo passo? O juiz recebe a inicial e vai ter que dar um despacho, né? Se houver pedido de liminar, o que é pedido de liminar? É quando há alguma situação urgente para ser resolvida. Por exemplo, no caso de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A pessoa vinha recebendo o benefício e o benefício foi cessado injustamente pelo INSS, né? Ela entrou com o processo e está pedindo uma liminar para que o benefício seja restabelecido, comprovando através da documentação médica que a incapacidade que gerou o benefício permanece. Então, o advogado pode incluir na sua ação esse pedido de liminar. E aí o juiz vai analisar se ele vai deferir ou indeferir essa liminar. Se ele deferir, ele pode implantar o benefício antes mesmo de o INSS ser intimado, né, ser citado, e antes mesmo de você realizar a perícia judicial, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, se houver pedido de liminar, tem o deferimento ou o indeferimento, tá? E aí o INSS vai ser intimado para apresentar a defesa da sua ação. Então, foi intimado, depois que o INSS apresentar a defesa, a contestação, a defesa do seu processo, o seu advogado vai ser intimado para apresentar a réplica, né? Então, o que é a réplica? A réplica nada mais é quando o seu advogado tem acesso à defesa do INSS e apresenta a réplica da defesa, ou seja, se manifesta sobre a defesa do INSS, tá? Então, a réplica nada mais é do que a manifestação do seu advogado sobre as razões de defesa do INSS, tá bom? Próximo passo é a nomeação de perito judicial e designação de perícia médica. Então, vamos lá, distribuiu o processo, entrou com o processo, teve a análise da questão se houver liminar ou não, se vai deferir ou indeferir, o INSS foi intimado para apresentar a defesa, o seu advogado apresentou a réplica e agora o juiz ele vai nomear um médico de confiança da justiça para realizar a perícia médica, né, para realizar o exame médico. E aí ele vai agendar um dia, uma hora e um local para realizar essa perícia. Então é nomeação de perito e designação de perícia médica, tá? Nesse momento aqui, nessa fase, tem um ponto importante, que é a possibilidade de nomeação de assistente técnico, tá? O que é o assistente técnico? Então, caso a gente está tratando aqui de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Caso você esteja sendo acompanhado, esteja em tratamento e tenha um médico que esteja acompanhando esse seu tratamento médico, você pode conversar com esse profissional da área médica para que ele, para verificar, né, para propor se ele pode te acompanhar nessa perícia médica judicial que vai ser agendada no seu processo. Se ele puder, se ele concordar, o seu advogado vai nomear ele dentro do seu processo como um assistente técnico e ele vai poder te acompanhar nessa perícia médica. Isso é extremamente importante, tá? Se o seu médico aí concordar, é de muita importância, tá bom? Então, marcou a perícia, realizou a perícia, apresentou quesitos, tá aqui, ó, apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico, como eu disse anteriormente. Quesitos nada mais é quando o seu advogado faz perguntas, né? Faz uma relação de perguntas para que o perito judicial responda. Então, no dia da perícia, que ele vai te examinar, vai fazer a vistoria médica, quando ele for elaborar o laudo dele, ele vai ter que responder esse questionamento que o seu advogado vai direcionar para ele, tá bom? Então, quesitos nada mais é que questões, né? Uma relação, é um questionário para o perito. Então, realizou a perícia médica, aí o próximo passo é o perito entregar o laudo judicial, né? O que é o laudo judicial? O laudo judicial nada mais é que o parecer. Então, ele vai analisar a documentação que você levou na perícia, fazer o exame em você ali no dia da perícia, no dia da vistoria, e aí com base nesses elementos ele tem que apresentar no processo um parecer médico, tá? Aqui o processo pode dar uma travada, né? Pode dar aqui que pode ser o ponto-chave que pode atrasar um pouco o seu processo judicial.
Porque às vezes o perito, em regra e em média, ele tem ali um prazo de 30 a 90 dias para apresentar esse parecer técnico no processo, né? Só que muitas vezes os peritos, né, alguns deles, não respeitam esse prazo, né? Então eles não respeitam, ultrapassam muito esse prazo e acaba atrasando demais o processo, tá? Então pode estar aí o problema do atraso e da demora na solução do seu processo, tá bom? Se uma dica importante aqui, caso o perito não respeite, né, não respeite o prazo concedido pelo juiz, extrapole demais, né, essa questão do prazo para entregar o laudo pericial, é possível o seu advogado requerer a destituição desse perito, ou seja, a substituição, que ele seja substituído por um outro perito, certo? Porque ele não honrou com o compromisso que lhe foi dado, ou seja, de realizar a perícia, analisar a documentação e entregar o parecer dentro do prazo que o juiz estipulou. Tá? Então, se estiver demorando muito nesse sentido aí, tem essa possibilidade do perito ser substituído, tá bom? Então, aí o perito entregou, vamos considerar que o perito entregou o laudo dentro do prazo. Aí o juiz vai receber o laudo e abrir um prazo para o seu advogado e um prazo para o INSS se manifestar sobre o laudo pericial, né? Então o laudo ele pode ser favorável, parcialmente favorável ou desfavorável. Então dependendo da conclusão do laudo, o seu advogado pode manifestar concordância, ou seja, pode concordar com o que o perito concluiu ou pode impugnar a conclusão do perito. Tá? E vai depender aí da conclusão do laudo. Então a gente tem um prazo aqui de mais ou menos 15 dias, né? Dependendo, o juiz dá 5 dias para apresentar. Então, de 5 a 15 dias para se manifestar sobre o laudo pericial, tá bom? Feito essa manifestação ou essa impugnação, em regra, e deveria ser assim, o juiz deve enviar a manifestação do seu advogado, a manifestação do INSS de volta para o perito, para ver se, com base nessas manifestações, o perito ele retifica, ou seja, se ele altera o laudo dele ou se não, se ele mantém, se ele confirma o que ele já havia concluído, tá bom? Então, esclarecimentos periciais é justamente isso, é esclarecer em cima das manifestações, ou seja, em cima do que o seu advogado manifestou, em cima do que o INSS, através do procurador do INSS, se manifestou, né? Se o perito ele vai manter a sua conclusão, se ele vai alterar, de acordo com algum elemento que o seu advogado possa ter indicado na manifestação, possa ter impugnado com base num relatório médico, né, que às vezes o perito esqueceu ou simplesmente não deu a devida atenção, e aí com base nesses elementos o perito ele pode retificar, ou seja, alterar o laudo dele, ou manter a conclusão, certo? Feito isso, o processo ele vai para a sentença. E aí o juiz ele vai poder julgar o pedido procedente ou improcedente. Veja bem, aqui, em regra, nesse tipo de processo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, em regra não tem audiência, tá? Em regra, dependendo da situação, às vezes pode ser em casos de, por exemplo, provar alguma incapacidade social, por exemplo, né? Ou até tentar comprovar incapacidade física mesmo através de testemunha, aí vai ser agendada uma audiência para a oitiva de testemunha, ou seja, para a colheita de provas, para ouvir as testemunhas e ver aí se, com base nessa prova testemunhal, o juiz consiga se convencer da incapacidade, tá? Mas em regra, o curso do processo é esse que eu falei para você, que eu mostrei para você aqui, tá bom? E aí o juiz vai pegar tudo o que foi feito, a inicial, vai analisar a inicial, vai analisar a defesa do INSS, os documentos que o seu advogado juntou, os documentos que o INSS juntou e principalmente o laudo pericial, e vai dar a sentença, concedendo o benefício, né? Ou julgando procedente. Quando o juiz julga procedente é porque ele reconheceu o seu direito. Então julgou procedente o pedido, ou seja, reconheceu o seu direito. Ou julgou improcedente, ele não reconheceu o seu direito, tá? Inclusive aqui, na sentença, pode ser que o juiz dê a liminar. Qual que é a importância da liminar, que é aquele pedido urgente que eu mencionei para você anteriormente? Qual que é a importância da liminar na sentença? Porque se
o juiz concedeu o benefício para você, o INSS pode recorrer dessa decisão, né? E aí o processo vai subir para o tribunal para ser apreciado, né, pelo tribunal e ser proferido um novo julgamento. Se o juiz conceder a liminar, o benefício vai ser implantado para você mesmo com o recurso do INSS. Tá? Isso é importante você saber também. Então teve a sentença, teve a decisão, reconheceu ou não o pedido, o seu direito, né? Se não reconheceu também, você tem a oportunidade, através do seu advogado, de entrar com o recurso. Está aqui, ó, o recurso das partes. E aí teve o recurso das partes. Recorreu, o tribunal julgou, chegou até a última instância, até o último recurso, aí vai ter a decisão final. O processo volta para a vara de origem, ou seja, para onde ele foi ajuizado e distribuído, para o procedimento de implantação do benefício. Então o processo chegou, foi reconhecido o seu direito, o juiz dá um prazo, oficia, ou seja, intima o INSS para que implante o seu benefício num prazo de 30 dias úteis. Tá? Aqui é importante o seguinte, geralmente o INSS não respeita esse prazo de 30 dias. Se o INSS não respeitar, ou seja, o INSS foi intimado para implantar o seu benefício no prazo de 30 dias e não implantou, o seu advogado ele deveria, a gente sugere que ele entre, e geralmente isso é feito, né? Entre com uma petição no seu processo informando que o INSS descumpriu com a ordem judicial, requerendo a imediata intimação do INSS para que ele implante o benefício, né, sob pena de multa, tá bom? Feito isso, o benefício foi implantado, ainda tem uma última fase do processo que vai envolver o recebimento dos valores atrasados. O que significa, né? O que são os valores atrasados? Valores atrasados é o período que você ficou sem receber o benefício desde a cessação até a implantação. Então, se o juiz reconhecer, por exemplo, que o INSS não deveria ter cessado o seu benefício lá atrás, você vai receber esse período, esses meses, né, ou até anos de atrasados, desde a cessação, quando você ficou sem o benefício, até a implantação. Chama a fase de liquidação. Essa fase de liquidação funciona da seguinte forma. O juiz vai abrir um prazo para as partes para apresentar os cálculos. Então, o seu advogado vai apresentar uma planilha de cálculos que ele entende como sendo valores devidos referentes aos valores atrasados, né? E o INSS também vai poder se manifestar sobre a planilha de cálculo do seu advogado e vai poder apresentar a planilha, ou seja, o valor que o INSS entende devido. Então vai ter esse conflito, essa discussão acerca dos cálculos envolvendo os valores atrasados. Se tiver muita divergência, o juiz ele vai contratar um perito contábil, ou seja, é um contador, como se fosse um calculista de confiança da justiça. E o calculista vai analisar os dois cálculos e vai ver qual cálculo está correto ou vai dar um parecer contábil com um cálculo ali que o próprio calculista judicial entende como devido, como um valor, como um montante dos valores atrasados, tá bom? E aí vai, dependendo do valor, se for acima de 60 salários mínimos, vai para o precatório, se for abaixo de 60 salários mínimos, vai para o RPV. O RPV, em regra, para ser pago, o pagamento dele é de forma célere, né? Ou seja, é muito mais rápido que um precatório, tá? Mas aí o processo ele chega ao fim com o recebimento desses atrasados. Para finalizar aqui, eu quero ensinar para você como que você pode consultar o seu processo, né? Então, você vai entrar aqui, por exemplo, na nossa região aqui, que é o TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, você pode ir no Google, né? Você pode ir no Google e digitar assim, ó, TRF3. Aí você precisa ver qual região que qual é a competência, né, qual região que você se encontra. Aqui a nossa é TRF3. Vai entrar, vai aparecer aqui esse primeiro site, você vai vir aqui e digitar o número do processo. Tá? O número do processo o seu advogado mesmo pode informar para você. Caso ele não informe, você também pode vir aqui, ó, e consultar, fazer a consulta pelo seu nome ou pelo seu CPF, certo? Aí você vai precisar saber se o seu processo está no juizado, que é aqui, ou está
na Justiça Federal, que é aqui, tá? Se o seu processo for de competência, ou seja, tiver alguma relação com acidente de trabalho ou doença profissional, provavelmente vai estar no TJ, e aqui é TJSP. Você vai entrar aqui no TJSP e também vai conseguir consultar o seu processo aqui, ó, digitando o número, certo? Digitando o número do seu processo aqui, vai abrir certinho, vai consulta avançada, que você consegue consultar através do seu nome ou através do seu documento, tá certo? Então o vídeo de hoje era mais para passar essas informações aí. Tentei passar de uma forma simples, né, de uma forma acessível, que você entenda. Caso você não tenha entendido alguma explicação que eu dei aqui, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar um WhatsApp, que o meu contato está aqui logo abaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações para receber nossos conteúdos e até uma próxima. Obrigado!